Como proteger R$ 1 milhão da inflação? A estratégia conservadora de Luiz Barsi. Para grandes patrimônios. Imagine que você tem R$ 1 milhão guardados. Parece muito dinheiro, não é? Mas se você deixar esse valor parado, a inflação pode ir comendo seu poder de compra aos poucos, como uma formiga que rouba migalhas de pão sem você perceber. Em 10 anos, com uma inflação média de 5% ao ano, aquele milhão pode valer menos do que R$ 600 mil em termos de poder de compra. Ou seja, o que hoje compra uma casa boa, no futuro pode não comprar nem metade dela. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, tem uma estratégia simples e conservadora para proteger grandes quantias como essa. Ele não aposta em modinhas ou promessas de enriquecimento rápido. Pelo contrário, sua fórmula é baseada em paciência, segurança e renda constante. Vamos entender como isso funciona, usando exemplos do dia a dia. Primeiro, por que a inflação é um inimigo silencioso? Pense na inflação como aquele vizinho que todo mês aumenta um pouquinho o preço do aluguel, mas você só percebe quando a conta fica cara demais. Se você guarda R$ 1 milhão debaixo do colchão ou na poupança que rende quase nada, a inflação vai corroendo o valor desse dinheiro. Em 2023, por exemplo, a inflação oficial foi de 4,62%. Seu dinheiro rendeu menos que isso. Você perdeu o poder de compra. Um exemplo prático. Em 2010, com R$ 100, você comprava uma cesta básica com arroz, feijão, carne, leite e outros itens. Hoje, a mesma cesta custa mais de R$ 700. Se você tivesse deixado R$ 100 parados desde então, eles não comprariam nem um quinto do que compravam antes. É assim que a inflação age. 2. A estratégia de Luiz Barsi, ações que pagam dividendos. Barsi não é um especulador. Ele não compra ações esperando que o preço suba para vender mais caro depois. Sua estratégia é mais parecida com alugar imóveis. Você compra um apartamento, aluga e recebe um dinheiro todo mês. Com ações, funciona assim. Algumas empresas distribuem parte do lucro para os acionistas na forma de dividendos. É como se a empresa te pagasse um aluguel pelo seu investimento. Por exemplo, imagine que você comprou ações de uma empresa de energia elétrica. Todo trimestre, ela paga R$ 50 para cada R$ 1.000 investidos. Se você tiver R$ 1 milhão aplicados, pode receber R$ 50 mil por ano só em dividendos, sem precisar vender nenhuma ação. E o melhor, se a empresa for sólida, esse valor tende a aumentar com o tempo, acompanhando ou até superando a inflação. 3. Quais empresas escolher? Barsi foca em empresas que têm negócios fáceis de entender, como bancos, energia, saneamento ou telefonia. São setores que as pessoas sempre vão precisar, não importa a crise. Pagam dividendos consistentes. Não adianta uma empresa pagar muito em um ano e nada no outro. O ideal é que os dividendos sejam regulares e cresçam com o tempo. São líderes no mercado. Empresas grandes e consolidadas, como a Petrobras, a Vale ou o Itaú, têm menos risco de quebrar. Um exemplo real, a empresa Copel, Companhia Paranaense de Energia, paga dividendos há décadas. Em 2023, quem tinha ações da Copel recebeu cerca de 8% do valor investido só em dividendos. Isso significa que, com R$ 1 milhão, o investidor ganhou R$ 80 mil no ano, sem precisar mexer no dinheiro principal. Quarto, diversificar é essencial. Barsi não coloca todo o dinheiro em uma única empresa. Ele espalha o risco como quem não coloca todos os ovos na mesma cesta. Se uma empresa tiver problemas, as outras podem compensar. Por exemplo, 30% em bancos, como Itaú Bradesco, 30% em energia, como Copel Eletrobras, 20% em saneamento, como Sabesp Sanepar, 20% em outros setores estáveis, como telecomunicações. Assim, se um setor passar por dificuldades, os outros ajudam a equilibrar a renda. 5. Reinvestir os dividendos para crescer ainda mais. Uma das chaves da estratégia de Barsi é reinvestir parte dos dividendos.
Em vez de gastar todo o dinheiro que recebe, ele usa uma parte para comprar mais ações. Isso faz com que, com o tempo, o número de ações aumente e os dividendos futuros sejam ainda maiores. É como plantar uma árvore frutífera. No começo, ela dá poucas frutas. Mas se você usar as sementes dessas frutas para plantar mais árvores, em alguns anos terá um pomar inteiro. Com os dividendos, acontece a mesma coisa. Quanto mais você reinveste, maior fica sua renda passiva. 6. Paciência é a palavra-chave. Barsi não ficou rico da noite para o dia. Ele começou com pouco e foi construindo seu patrimônio ao longo de décadas. A estratégia dele não é para quem quer enriquecer rápido, mas para quem quer proteger e fazer o dinheiro crescer de forma segura. Imagine que você plantou uma semente hoje. Não adianta ficar cavando todo dia para ver se ela cresceu. Você precisa regar, adubar e esperar. Com investimentos é a mesma coisa. Você escolhe boas empresas, reinveste os dividendos e deixa o tempo trabalhar a seu favor. 7. Outros cuidados importantes. Não se assuste com as oscilações do mercado. O preço das ações sobe e desce todos os dias, mas o que importa é o lucro da empresa e os dividendos que ela paga. Se a empresa continuar forte, as oscilações são apenas barulho. Evite dívidas. Barsi sempre diz que é melhor ter dinheiro sobrando do que dívidas. Se você investe com dinheiro emprestado, uma queda no mercado pode te deixar em apuros. Estude antes de investir. Não compre ações só porque alguém disse que é bom. Entenda como a empresa ganha dinheiro e se ela tem histórico de pagar dividendos. 8. Comparando com outras opções, vamos ver como 1 milhão se comportaria em diferentes investimentos, considerando uma inflação média de 5% ao ano. Poupança rende cerca de 0,5% ao mês, 6% ao ano. Descontando a inflação, o ganho real é quase zero. Em 10 anos, seu dinheiro não cresce. Tesouro Direto, IPCA+, rende inflação mais um pequeno percentual, IPCA mais 3%. Em 10 anos, seu dinheiro cresce um pouco acima da inflação, mas sem renda mensal. Ações com dividendos, estratégia de Barsi. Se a média de dividendos for 6% ao ano e você reinvestir parte, em 10 anos, seu patrimônio pode dobrar, além de receber uma renda mensal crescente. 9. Um exemplo prático com números. Vamos supor que você tenha 1 milhão de reais e aplique na estratégia de Barsi. Ano 1. Investe 1 milhão de reais em ações que pagam 6% de dividendos ao ano. Recebe 60 mil reais em dividendos. Reinveste 30 mil reais e gasta 30 mil reais. Ano 2. Agora você tem 1 milhão e 30 mil reais investidos. Com os mesmos 6%, recebe 61.800 reais. Reinveste 30.900 reais e gasta 30.900 reais. Ano 10. Seu patrimônio pode chegar a 1 milhão e 500 mil reais, considerando o reinvestimento e crescimento dos dividendos. E você estará recebendo mais de 90 mil reais por ano só em dividendos. Enquanto isso, na poupança, seu 1 milhão continuaria sendo 1 milhão ou menos, descontando a inflação. 10. Quando essa estratégia não é ideal? A estratégia de Barsi é conservadora e exige paciência. Não é para quem precisa do dinheiro em menos de 5 anos. Não suporta ver o valor das ações oscilando. Quer enriquecer rápido. Se você precisa de liquidez, ter o dinheiro disponível a qualquer momento, essa estratégia não é a melhor, pois vender ações pode levar alguns dias. 11. Como começar? Se você tem 1 milhão de reais e quer seguir essa estratégia, faça o seguinte. 1. Abra uma conta em uma corretora. É como abrir uma conta em um banco, mas para investir em ações. 2. Estude as empresas. Comece pelas que pagam bons dividendos e têm negócios simples. 3. Comece aos poucos. Não invista tudo de uma vez. Vá comprando aos poucos para reduzir o risco. 4. Reinvista os dividendos. No começo, reinvista tudo para acelerar o crescimento. 5. Acompanhe, mas não fique obcecado.
Olhe seus investimentos de tempos em tempos, mas não fique verificando o preço das ações todo dia. 12. Erros comuns a evitar. Comprar ações só porque estão baratas. Uma ação barata pode estar barata por um motivo. A empresa pode estar com problemas. Vender na primeira queda. O mercado oscila, mas empresas sólidas se recuperam. Não diversificar. Colocar todo o dinheiro em uma única ação é arriscado. Ignorar os custos. Taxas de corretagem e impostos podem comer parte dos seus ganhos. 13. Resumo final. A receita de Barsi em 5 passos. 1. Invista em empresas sólidas, que pagam dividendos consistentes e têm negócios fáceis de entender. 2. Diversifique. Não coloque todo o dinheiro em um único setor ou empresa. 3. Reinvista os dividendos. Use parte do que você recebe para comprar mais ações e acelerar o crescimento. 4. Tenha paciência. Essa estratégia é para longo prazo, não para resultados imediatos. 5. Não se desespere com as oscilações. O que importa é a renda que as ações geram, não o preço delas no curto prazo. Proteger R$1 milhão da inflação não é complicado, mas exige disciplina. A estratégia de Luiz Barsi mostra que, com paciência e escolhas inteligentes, é possível fazer o dinheiro render mais do que a inflação e ainda gerar uma renda passiva. Não é mágica, é matemática. Empresas que crescem e distribuem lucros tendem a valorizar com o tempo, protegendo seu patrimônio. Se você seguir esses passos, daqui a 10 ou 20 anos, aquele R$1 milhão pode não só estar protegido, mas também ter se multiplicado, gerando uma renda mensal que ajuda a viver melhor. E o melhor, sem precisar correr riscos desnecessários. Agora vamos imaginar como isso funciona na prática. Suponha que você tenha R$1 milhão e decida seguir a estratégia de Barsi. Primeiro, você escolhe empresas sólidas, como as de energia elétrica, bancos ou empresas de saneamento que pagam bons dividendos. Digamos que você invista em uma empresa que paga 6% de dividendos ao ano. Isso significa que, só com os dividendos, você receberia R$60 mil por ano, ou R$5 mil por mês, sem precisar vender nenhuma ação. Com o tempo, essas empresas tendem a aumentar seus lucros e, consequentemente, os dividendos. Se a inflação estiver em 5% ao ano, mas os dividendos sobem 7% ao ano, seu dinheiro não só está protegido, como também está crescendo. Além disso, as ações dessas empresas costumam se valorizar no longo prazo, o que aumenta ainda mais o valor do seu patrimônio. Outro ponto importante é não se preocupar com as oscilações do mercado. Em um ano, suas ações podem cair 10%, mas no ano seguinte podem subir 15%. O que importa é que, enquanto isso, você continua recebendo seus dividendos. Se você vender na baixa, perde dinheiro. Se segurar e continuar recebendo os dividendos, no longo prazo, a tendência é que o valor das ações se recupere e até supere a inflação. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você comprou ações de uma empresa de energia que custa R$50 cada. Com R$1 milhão, você compra 20 mil ações. Se a empresa paga R$3 por ação de dividendos ao ano, você recebe R$60 mil por ano. Depois de 10 anos, mesmo que a inflação tenha corroído parte do valor do dinheiro, os dividendos provavelmente terão aumentado, e o valor das ações também. Se os dividendos subirem para R$5 por ação, você passará a receber R$100 mil por ano ou R$8.300 por mês. Claro, isso não acontece da noite para o dia. É preciso paciência e disciplina para não se deixar levar pelo desespero em momentos de crise. Mas a história mostra que, no longo prazo, essa estratégia funciona. Empresas sólidas, que distribuem lucros e têm modelos de negócio estáveis, tendem a se valorizar e a pagar dividendos cada vez maiores. Por fim, lembre-se de que essa estratégia não é para enriquecer rápido, mas para proteger e fazer seu dinheiro crescer de forma segura. Se você começar hoje, daqui a 20 anos, aquele R$1 milhão inicial pode ter se transformado em um patrimônio muito maior, gerando uma renda mensal que pode complementar sua aposentadoria ou até mesmo permitir que você viva de renda. E tudo isso sem precisar arriscar seu dinheiro em investimentos duvidosos
excessos ou modismos passageiros. Basta seguir os passos, ter paciência e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Agora, você pode estar se perguntando, mas como eu aplico isso na prática? Vamos simplificar ainda mais. Imagine que você tem R$ 1 milhão para investir e quer seguir a estratégia conservadora de Luiz Barsi. O primeiro passo é escolher empresas que sejam como máquinas de dinheiro, aquelas que vendem produtos ou serviços que as pessoas sempre vão precisar, não importa como esteja a economia. Pense em empresas de energia elétrica, bancos, supermercados ou até mesmo companhias de água e saneamento. Essas empresas costumam ter lucros estáveis e, o mais importante, distribuem uma parte desses lucros para os acionistas na forma de dividendos. Por exemplo, se você investir R$100 mil em ações de uma empresa de energia que paga 6% de dividendos ao ano, você receberá R$6 mil por ano só de dividendos, sem precisar vender nenhuma ação. Se você reinvestir esses dividendos, comprando mais ações da mesma empresa, seu patrimônio vai crescer ainda mais com o tempo. É como uma bola de neve. Quanto mais você reinveste, maior ela fica. E o melhor é que, com o passar dos anos, essas empresas tendem a aumentar o valor dos dividendos porque os lucros também crescem. Outra dica importante é diversificar. Não coloque todo o seu dinheiro em uma única empresa, mesmo que ela pareça segura. Espalhe seus investimentos em diferentes setores. Assim, se uma empresa ou setor passar por dificuldades, as outras podem compensar. Por exemplo, se você investir em energia, bancos e supermercados, dificilmente todas essas áreas vão mal ao mesmo tempo. Isso reduz os riscos e deixa seu patrimônio mais protegido. Também é fundamental ter disciplina. Não tente adivinhar o melhor momento para comprar ou vender ações. O ideal é investir aos poucos, todo mês, independentemente de como está o mercado. Isso se chama investimento periódico e ajuda a suavizar os altos e baixos da bolsa. Por exemplo, se você decidir investir R$10 mil por mês em ações, vai comprar mais ações quando os preços estiverem baixos e menos quando estiverem altos. No longo prazo, essa estratégia tende a dar resultados melhores do que tentar acertar o momento certo. E o que fazer com os dividendos? Você pode optar por duas coisas: reinvestir tudo para acelerar o crescimento do seu patrimônio ou usar parte desse dinheiro para complementar sua renda. Por exemplo, se seus investimentos estiverem rendendo R$5 mil por mês em dividendos, você pode usar R$2 mil para viver e reinvestir os R$3 mil restantes. Assim, seu patrimônio continua crescendo enquanto você já aproveita uma renda extra. Por último, lembre-se de que essa estratégia exige tempo. Não espere resultados milagrosos em poucos meses. É como plantar uma árvore. No começo, você não vê muita diferença, mas com anos de cuidado, ela cresce forte e dá frutos. Se você começar hoje, daqui a 10, 20 ou 30 anos, seu R$1 milhão inicial pode ter se multiplicado várias vezes, gerando uma renda passiva que pode até substituir seu salário. E o melhor de tudo é que você não precisa ser um especialista em finanças para fazer isso. Basta escolher boas empresas, ser paciente e deixar o tempo trabalhar por você. E como saber quais são essas boas empresas que Luiz Barsi recomenda? A resposta é mais simples do que parece. São negócios sólidos, que já existem há décadas. Vendem produtos ou serviços que as pessoas sempre vão precisar e, principalmente, têm um histórico de pagar dividendos de forma consistente. Pense em empresas como as de energia elétrica, bancos tradicionais, companhias de água e saneamento, ou até mesmo algumas varejistas que vendem itens básicos, como supermercados. Essas empresas não são aquelas que prometem crescer 50% em um ano, mas sim as que, ano após ano, entregam resultados estáveis e dividem parte dos lucros com os acionistas. Por exemplo, imagine que você comprou ações de uma empresa de energia.
Todo mês, milhares de pessoas pagam suas contas de luz, e parte desse dinheiro vai para os acionistas na forma de dividendos. Mesmo que a economia esteja ruim, as pessoas continuam precisando de energia, então o negócio segue funcionando e gerando lucro. É esse tipo de empresa que Barsi costuma escolher, aquelas que resistem a crises, não dependem de modismos e têm um modelo de negócio fácil de entender. Outro ponto importante é não colocar todo o seu dinheiro em uma única empresa, mesmo que ela pareça perfeita. O ideal é diversificar, ou seja, dividir seu patrimônio entre várias empresas de setores diferentes. Assim, se uma delas passar por dificuldades, as outras podem compensar. Por exemplo, se você tem ações de um banco, de uma empresa de energia e de uma rede de supermercados, é pouco provável que todas tenham problemas ao mesmo tempo. Essa diversificação ajuda a reduzir os riscos e deixa seu patrimônio mais protegido. Além disso, é fundamental acompanhar as empresas em que você investe, mas sem exageros. Não precisa ficar olhando o preço das ações todo dia, pois isso só vai te deixar ansioso. O que importa é verificar, de tempos em tempos, se a empresa continua saudável, se está lucrando, se não está acumulando dívidas demais e se os dividendos continuam sendo pagos. Uma dica é ler os relatórios trimestrais que as empresas divulgam, mas sem se preocupar com as oscilações diárias do mercado. Lembre-se, você está investindo para o longo prazo, não para ganhar dinheiro rápido. E o que fazer se o mercado cair? Essa é uma dúvida comum, mas a resposta é simples. Não entre em pânico. Quedas fazem parte do jogo e, na verdade, podem ser uma ótima oportunidade para comprar mais ações de boas empresas por um preço mais baixo. Imagine que você tem ações de uma empresa que costuma pagar R$1 de dividendo por ação. Se o preço da ação cair de R$20 para R$15, mas o dividendo continuar o mesmo, você está ganhando mais por cada real investido. É como se você estivesse comprando um produto em promoção. O mesmo valor agora te dá mais retorno. Por fim, lembre-se de que essa estratégia não é sobre ficar rico da noite para o dia, mas sobre construir um patrimônio sólido que vai te sustentar no futuro. Luiz Barsi, por exemplo, começou com pouco e hoje é um dos maiores investidores do Brasil, vivendo exclusivamente dos dividendos que suas ações geram. Ele não fez isso apostando em modinhas ou seguindo dicas de internet, mas sim investindo em empresas confiáveis e deixando o tempo trabalhar a seu favor. Então, se você tem R$1 milhão para proteger da inflação, comece aos poucos. Escolha algumas empresas sólidas, reinvista os dividendos e tenha paciência. Com o tempo, você vai ver seu patrimônio crescer e, o mais importante, vai ter a tranquilidade de saber que seu dinheiro está trabalhando para você, mesmo enquanto você dorme. E o melhor, você não precisa ser um gênio das finanças para fazer isso dar certo. Basta ter disciplina, foco no longo prazo e confiar no processo. Oi!